Olá, eu me chamo Alexandre Ariprandino Medeiros, sou juiz do trabalho, titular da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra e moro aqui no nordeste do estado de São Paulo, em Franca. Gostaria de passar para vocês, em poucos minutos, algumas coisas, alguns conceitos importantes, algumas ideias relevantes sobre o trabalho da criança e do adolescente. Pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nós consideramos criança aquela pessoa até 12 anos e adolescente acima de 12 anos até a idade adulta, que no nosso país são 18 anos. Nós todos sabemos que a criança e o adolescente necessita de um cuidado todo especial. E por questões culturais até, muitas dessas crianças e muitos desses adolescentes, eu diria não somente por forças de ordem cultural, mas também por necessidades econômicas, são como que empurrados para o exercício do trabalho em um momento em que eles ainda se encontram em formação física, em formação educacional, na formação dos seus valores enquanto pessoas. E a nossa luta é para que o trabalho seja algo que passe a fazer parte no mundo dessas pessoas no momento adequado. Porque, como é dito inclusive por Deus no livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, e tudo, segundo esse livro debaixo da terra, tem o seu propósito. E o nosso esforço então é para que as crianças e os adolescentes usem a sua infância e a sua juventude para o desenvolvimento de aspectos da formação humana que, por assim dizer, não tenham relação com o trabalho propriamente dito, o trabalho naquele aspecto de algo remunerado, algo de onde a pessoa vai retirar o seu sustento. Porque no momento da infância e da juventude é o momento da criança estudar, é o momento da criança desenvolver os seus valores segundo as influências da sua sociedade, segundo a educação que recebem na escola e, sobretudo, na família. E muitas vezes a ida para ambientes de trabalho, para além desses ambientes de sua comunidade, de sua família, vai gerar uma formação não tão adequada assim. E a depender do trabalho em que essa criança exerça, há um risco potencial de prejuízos à sua moralidade, aos seus valores enquanto pessoa, e riscos físicos também, porque mesmo a formação física e esquelética da criança não é adequada, por exemplo, para determinados trabalhos que exijam o emprego de força muscular. Bem por isso, desde sempre, foi prevista uma idade mínima para o exercício do trabalho pela criança e sobretudo pelo adolescente. Sobretudo a criança e também para o adolescente. E os limites é o da proibição do trabalho para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, trabalhos assim tidos como normais, e para todo e qualquer tipo de trabalho insalubre, perigoso, penoso para os menores de 18 anos. Esta é a nossa regra basilar. O contrato de aprendizagem, que é permitido a partir dos 14 anos, ele envolve alguns requisitos, dentre os quais o principal é uma combinação
de trabalho com o estudo de um ofício ou de uma profissão de maneira metódica. Então, esse tipo de contrato é permitido para a criança a partir dos 14 e vai até a idade adulta, até os 24 anos, mas é um contrato que se dá preponderantemente com as crianças a partir dos 14 anos, no tempo previsto para o trabalho, que normalmente é um contrato de no máximo 6 horas, é permitido prorrogar para até 8 horas somente para aqueles adolescentes que já terminaram o ensino fundamental, mas para aqueles que não terminaram o fundamental e para a maioria dos aprendizes, como regra, é uma jornada diária de 6 horas, e nessas 6 horas há uma combinação de um tempo para o aprendizado da função, da atividade, e um tempo para o exercício propriamente dessa atividade. E esses contratos são regulados por instituições educacionais, ou as instituições educacionais dos chamados serviços S, as empresas S, Senai, Sesc, Senat, Senar, que são entidades que colaboram com o Estado na formação de pessoas, entidades que nós chamamos de paraestatais, ou entidades conveniadas e que desenvolvam projetos de ensino, de educação profissional a essas crianças. Então a aprendizagem é uma boa forma e uma forma legal de se combinar a necessidade do aprendizado de um ofício, a necessidade de se ter uma atividade remunerada, ela atende essa necessidade econômica, por assim dizer, e o mais importante, atender às necessidades de estudo mesmo, de formação educacional, porque o viés mais importante da aprendizagem, do contrato de aprendizagem, como o nome já o diz, é o aprendizado. É uma forma, portanto, de fazer com que aqueles adolescentes possam ter acesso a um sistema de educação profissional e possam, a um só tempo, ter alguma espécie de renda que auxilie nas despesas de sua família, nas despesas de subsistência de sua família. O limite a 6 horas diárias e no máximo 8 horas para aqueles que já concluíram o ensino fundamental tem como razão de ser justamente mitigar ou fazer com que não aconteça, vamos dizer assim, a evasão escolar. E esse contrato, ele salvaguarda a este adolescente os direitos trabalhistas básicos, dentre os quais, o mais importante é a garantia de um salário mínimo proporcional ao número de horas trabalhadas, que é o que a gente chama de um salário mínimo por hora, que é o salário mínimo nacional praticado em todo o país, proporcional àquelas 6 horas diárias trabalhadas, além de outros direitos trabalhistas básicos. Então era isso que eu gostaria de passar para vocês dentro desse projeto bonito, que é o projeto associativo da Associação Nacional e Regional dos Juízes do Trabalho, que é esse programa denominado Trabalho, Justiça e Cidadania, que é um programa que visa empoderar a nossa sociedade, e aqui no nosso tema específico, as nossas famílias que possuem crianças e adolescentes, em questões do direito, do mundo do direito, em especial, no nosso caso, o mundo do direito do trabalho. Um projeto que, sem dúvida,
de uma maneira importante o crescimento do cidadão brasileiro rumo à cidadania plena. Esse é o nosso objetivo e por isso que nós dedicamos parte do nosso tempo em regime de trabalho voluntário para passar esse conceito a vocês. Se apropriem deles. Sei que é tudo muito singelo, mas incrementem seus estudos, busquem informações e compreendam que o trabalho é sim uma coisa boa, desde que feito segundo as previsões legais e desde que ele se dê de uma forma saudável, sem prejuízo à educação formal das crianças, sem prejuízo ao tempo que ela deve ter para sonhar, para brincar e para desenvolver todas aquelas atividades próprias de uma criança e de um adolescente que tem só 18 anos para serem crianças e depois adolescentes, diante de toda uma idade adulta que vai dos 18 até o final de suas vidas. Muito obrigado.